Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre Cláudio Omar, amados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. O amor não é invejoso, não é presunçoso e nem se incha de orgulho. Nessa série de meditações que começamos ontem, que vamos continuar fazendo, sobre o amor na família, com base nas palavras do Papa Francisco, hoje nós vamos considerar 3 características, ou melhor, 3 coisas que o amor não é. Mais do que características do amor, 3 coisas negativas. O que o amor não é? O amor não é invejoso, o amor não é presunçoso e o amor não é orgulhoso. O amor, ele é objeto da consideração dos poetas, dos filósofos, das pessoas de um modo geral, desde sempre. Sempre o amor foi um dos temas preferidos da literatura, da própria história. No entanto, mesmo no ápice da humanidade antes de Cristo, mesmo os grandes nomes da filosofia grega, como Platão e Aristóteles, não conheciam uma coisa, uma dimensão do amor que o cristianismo coloca para nós e que justamente é importante para entendermos o porquê que o amor não pode ter presunção, inveja e nem orgulho. O que ninguém entendia antes de Cristo é que o amor tem uma dimensão de gratuidade. O amor é gratuito. O amor não deve buscar algo para si, mas o amor é dar algo para o outro. Justamente a definição que nosso Senhor deu de maior prova de amor, a maior prova de amor é dar a vida. Nosso Senhor não coloca nada de receber, coloca tudo de dar. A maior prova de amor é dar a vida. E justamente porque o amor é gratuito, o verdadeiro amor pensa no outro e não em si, é que o amor não pode ter esses vícios e esses defeitos, que são vícios e defeitos que nos fazem voltar-se e fechar-se em si mesmo. O amor não é invejoso. Falar que o amor não é invejoso significa dizer que no amor não há lugar para sentir desgosto pelo bem do outro. A inveja é justamente essa tristeza pelo bem alheio, demonstrando que não nos interessa a felicidade dos outros, porque estamos concentrados unicamente no nosso próprio bem-estar. O invejoso é fechado em si e não consegue se alegrar com algo que não diga referência diretamente ao seu próprio bem, à sua própria alegria. O amor, ao contrário, nos faz sair de nós mesmos, enquanto a inveja nos centra em nós próprios. O verdadeiro amor aprecia os sucessos alheios. O verdadeiro amor não vê o sucesso do outro como uma ameaça para o próprio bem. Aceita que haja dons, que haja qualidades, caminhos diferentes na vida para as diferentes pessoas. E justamente procura o seu próprio caminho da felicidade, sabendo respeitar e se alegrando com os caminhos que os outros traçam para a própria felicidade. Esse amor nos leva a uma apreciação sincera de cada ser humano. O amor, e principalmente no âmbito da família, isso ainda é mais forte, porque um casal unido em matrimônio não é mais 2, é um só, é uma só carne. O amor tira a gente da dimensão do meu para a dimensão do nosso. Justamente seria inconcebível, num verdadeiro amor matrimonial, a inveja. Porque a inveja significa que o nosso foi quebrado e está prevalecendo o meu e o teu. A inveja é um ataque direto àquilo que é a essência
do próprio sacramento do matrimônio, da própria família. É o ser um. E justamente por isso que a inveja não tem lugar na família cristã. Da mesma forma, um outro vício, um outro defeito seria a presunção. A presunção, a vanglória, é o desejo de se mostrar superior para impressionar os outros com atitude pedante e agressiva. Quem ama não só evita falar muito de si mesmo, mas porque está centrado nos outros, sabe manter-se no seu lugar, sem pretender estar no centro. A presunção e a vanglória, que é o querer mostrar-se superior, não é possível sem fazer o outro ser inferior. Não existe superioridade nem inferioridade absolutos sem relação com outra coisa. A gente só é superior se for superior a alguma coisa ou a alguém. De forma que às vezes essa busca que nós temos de se colocar como melhores, de se colocar como maiores, implica necessariamente o rebaixamento do outro. E por isso que temos que ter cuidado, porque todas as vezes que o nosso coração vai se iludindo com essa presunção e com essa vanglória, ao mesmo tempo nós estamos ferindo e pisando no outro, colocando o outro abaixo. Não é como alguém que sobe e traz o outro junto, pelo contrário, é como alguém que sobe colocando o outro embaixo, pisando no outro. Por mais que na maioria das vezes a prática da nossa vanglória, da nossa presunção, não leve a gente a refletir em todo o alcance daquilo que nós estamos fazendo, se a gente parar para pensar, nós estamos ferindo, nós estamos rebaixando, nós estamos humilhando. E justamente o amor, por ser esse dar, essa gratuidade, não pode ser compatível com esse colocar-se por cima de um outro inferiorizado. E justamente nesse mesmo caminho é que nós dizemos que o amor não é orgulhoso. A presunção e o orgulho estão muito ligados. O orgulho sempre foi relacionado a inchaço. O amor não se incha de orgulho. O que é uma coisa inchada? Uma coisa inchada é quando ela está com um tamanho desproporcional. Não era para estar assim. Está grande, mas não um grande natural. É um grande deformado. O amor não se engrandece. O amor não tem essa obsessão por mostrar as próprias qualidades. O orgulho tira do ser humano o sentido da realidade. A pessoa orgulhosa, ela pensa que ela é maior do que aquilo que ela é. É por isso que o orgulho tem uma dimensão de ser ridículo. É desproporcional. A pessoa se considera em um nível, em um patamar que ela não alcança, só que ela não percebe. São Paulo, ele fala disso. Ele coloca a ciência como um dos motivos para um inchaço do orgulho, colocando a caridade como aquilo que, ao contrário, edifica. Da mesma forma, na vida familiar, o achar-se melhor, o achar-se mais sábio, o achar-se maior, vai fazendo com que a gente se enche e a gente deixa de edificar. A caridade edifica. O orgulho nos torna insolentes. O orgulho nos faz ter, como diz o Papa, mais palavreado do que poder. E principalmente é importante, porque o orgulho é a mais antiga tentação do homem.
E quase sempre a gente se considera melhor, mais sábio, a gente se considera o dono da verdade. E quando a gente vai deixando isso entrar no nosso coração, a gente vai, assim como na presunção, diminuindo o nosso próximo, desprezando o nosso próximo, não dando ouvido. Justamente o orgulho é aquilo que atrapalha o diálogo, que é tão fundamental na vida de família. Muitas vezes, diz o Papa, as pessoas orgulhosas dentro da família se tornam arrogantes e insuportáveis. Existe essa tentação, principalmente com relação aos filhos, com os jovens, de se acharem como modernos, como pessoas à frente do tempo dos pais, dos avós, se acham no direito de colocá-los abaixo, como aqueles que sabem mais, sendo que não têm 1/3 da experiência de vida, e no entanto se colocam como mestres, e não como aqueles que querem aprender, aqueles que querem absorver toda a sabedoria familiar. A lógica do amor cristão não é a lógica de quem se considera superior aos outros. Essa atitude de orgulho faz tão mal às nossas famílias. É justamente aquela atitude que faz com que a frieza vá tomando conta no coração, que faz com que o marido comece a ver a mulher como empregada e não como companheira, com que a mulher comece a ver o marido como uma espécie de provedor material e financeiro. Quando a gente começa a olhar de cima, e não mais um para o outro, como é na hora do casamento. Na vida familiar, não pode reinar a lógica do domínio. Assim como nosso Senhor ensinou que no seu reino, não se buscaria um dominar sobre o outro, como é nos reinos mundanos, mas se buscaria o serviço, assim também o caminho da humildade e do serviço é o caminho para que a gente não deixe o inchaço do orgulho inflamar, atrapalhar, adoentar a vida da família. E justamente isso é o único caminho também que vai tornar possível a presença de Deus na nossa casa. O Papa cita uma frase de São Pedro, que fala que Deus se opõe aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Santo Agostinho vivia repetindo essa frase. Ele entendia que quando a gente busca a Deus, o maior de todos os obstáculos não é nem a nossa curteza de mente, não é nem a insondável sabedoria e o grande tamanho de Deus. O que mais atrapalha é o orgulho. Deus resiste aos soberbos e dá sua graça aos humildes. É isso que nós vemos na família de Nazaré, a humildade. Uma família que invertia os papéis diante do mundo, onde o menor era o superior, São José, e o maior era submisso, que era Cristo. E a Virgem Santíssima, ali no meio, diante de tão belo mistério que foi sua vida, justamente estava ali presente por causa da sua humildade. Deus a escolheu por causa da sua humildade. E Maria mostra durante toda a história a sua preferência pelos humildes, como nós vemos em Fátima. Maria escolheu os humildes porque Deus escolhe os humildes. Portanto, vamos pedir a Deus que na nossa família reine a humildade. Se nós queremos Deus em casa, é preciso que seja vivida a humildade em casa. Se nós queremos um amor verdadeiro, forte o suficiente para aguentar as tempestades da vida, do mundo e do pecado, é preciso que o nosso amor não seja invejoso, pelo contrário, que a maior das nossas alegrias seja ver o outro feliz, e não tanto a nós mesmos. Que o nosso amor não seja presunçoso, mas pelo contrário, reconheça a gratuidade do bem que nos é dado por Cristo e do amor que nos é oferecido pelos nossos irmãos. E que nosso amor seja humilde, porque se for orgulhoso,
Deus vai resistir a nós, porque Deus dá sua graça aos humildes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.